pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade às aulas de fenômenos ondulatórios, e a aula de hoje é especialmente importante porque ela trata da luz, né? E aí é importante essa análise teórica porque ela pode ser cobrada, como já foi cobrada em alguns vestibulares, principalmente a parte empírica, tá? Então qual que é o objetivo da aula de hoje? Analisar e compreender um experimento que permitiu caracterizar a luz como uma onda, ou seja, conseguiu determinar e reproduzir a interferência de onda para ondas luminosas, tá? Isso é um grande avanço porque a onda luminosa, né, a luz, ela tem características de ondulatório, mas ela também pode ser avaliada pela teoria corpuscular. Então existe esse caráter dual da luz, né? A luz, para alguns fenômenos, ela é partícula, para outros fenômenos ela é onda, né? E neste caso, já que a gente está estudando ondulatório, a gente vai trabalhar um pouco esse caráter ondulatório da luz. E para isso a gente vai estudar dois tópicos importantes, que é o princípio de Huygens e a difração da luz, ou da onda, né? A difração da onda, é um fenômeno ondulatório, para a gente entender um pouco do fenômeno explicado por Young. Vamos lá? Bom, primeira coisa, o que diz o princípio de Huygens, ou o princípio da superposição, na verdade, né? O que acontece? O Huygens diz o seguinte: se você analisar uma frente de onda, vou pegar aqui uma caneta, uma cor aqui de destaque, deixa eu pegar aqui uma cor vermelha. Bom, se você pegar uma frente, lembre-se que uma fonte de onda, por exemplo, superficial ou tridimensional, ela vai ter frentes de onda. Cada frente de onda representa uma crista daquela onda que se propaga, né, de maneira simétrica, tá? E essa seta vermelha representa o raio da onda, para onde ela está indo. Se você analisar, né, minuciosamente, microscopicamente, cada ponto desse aqui, cada ponto contido na frente de onda, ela pode ser considerado fontes, outras fontes. Por quê? Porque imagine que você não viu nada do que está para trás. Se a primeira foto que você vê dessa onda é esse ponto aqui, essa linha, você concorda que logo depois vai ter outra frente de onda? Então, para quem viu daqui para frente, não parece que esse S' gerou o que está aqui na frente? O que ele está querendo dizer é o seguinte: cada frente de onda, um ponto da frente de onda, ela pode ser considerada uma fonte para o que vem depois, porque ele se repete, ele dá continuidade e assim por diante. Então, cada ponto de uma frente de onda qualquer pode ser considerado como uma fonte de pequenas ondas secundárias que dali se espalham com a mesma velocidade e mesma frequência, ou seja, com as mesmas características. Tá? Isso é um princípio, ou seja, eu posso analisar a onda daqui para frente, que eu consigo trabalhar essa onda, eu não preciso voltar na fonte para saber o que aconteceu antes, certo? Beleza. O outro tópico que eu queria trabalhar com vocês antes do experimento é a difração. A difração, ela representa o encurvamento sofrido pela onda quando encontra obstáculos. Resumindo, é a capacidade da onda de contornar obstáculos. Por exemplo, uma onda na superfície da água, tá? Imagina que aqui em cima, ó, nessa parte aqui, a gente tem uma régua. Essa régua, ela está sendo tocada na superfície da água de leve, no mesmo ritmo. Cada vez que ela toca, ela gera uma frente de onda reta. Ao passar por esse orifício, a onda ela contorna esse orifício e ela acaba ficando com a frente de onda se espalhando em outras direções, meio que circular, tá vendo? Ou semicircular. Então, o raio da onda tinha essa direção, agora passa a ter outras direções. Percebe? Ou seja, houve uma mudança de direção devido ao contorno desse obstáculo. Agora, isso vai acontecer sempre? Não. Existe uma condição para isso. Digamos que aqui seja, aqui, ó, essa linha aqui do lado seja uma frente de onda, aqui seja outra frente de onda,
e aqui exista entre uma crista e outra um comprimento de onda. Esse obstáculo ele tem que ser da ordem de grandeza, eu não falei do mesmo tamanho, tá? Ordem de grandeza do comprimento de onda. Então reparem que o tamanho do obstáculo tem que ser próximo do tamanho do comprimento de onda. Se o obstáculo for muito grande, a capacidade de contornar ela se perde. Então acaba que a onda não vai sofrer esse desvio tão grande. Se for grande demais, ela passa reto. À medida que ele vai diminuindo, se aproximando do comprimento de onda, ela consegue difratar, que a gente diz, né? Então ocorre a difração da onda. Isso vale para qualquer tipo de onda, tá? É um fenômeno ondulatório. Bom, dito isso, vamos então provar que a luz é uma onda. Como que a gente vai provar isso? Mostrando que ela pode sofrer interferência, que é um fenômeno ondulatório. Como é que a onda pode sofrer interferência? Atenção para a descrição da experiência de Young. Primeiro, a Young se diferencia, né, se contrapõe à teoria corpuscular de Newton, né, trazendo esse caráter ondulatório. Como é que ele fez isso? Ele demonstrou que a luz ela pode sofrer interferência, né? A interferência luminosa ela é um fenômeno da ondulatório, o que contribui para a teoria ondulatória da luz, tá? Assim como o efeito fotoelétrico contribui para a teoria corpuscular da luz, porque o efeito fotoelétrico da física quântica, né, da física moderna, ele traz a noção da luz como partícula, tá? Bom, dito isso, vamos ver o que o Thomas Young fez. Primeira coisa, não necessariamente uma questão vai trazer tantos detalhes assim. Eu coloquei o exemplo descrito aqui da maneira mais completa possível, tá bom? De acordo com o então é o seguinte, temos aqui uma fonte de luz, tá? Eu vou usar minha caneta. Uma fonte de luz que vai emitir frente de onda numa certa direção. Ao passar por um obstáculo, essa frente de onda, né? essa onda que está chegando, luminosa, ela pode difratar e, portanto, ela vai mudar a direção de propagação dela. Pelo princípio de Huygens, eu posso considerar que a fonte começou aqui e a partir daqui ela é uma fonte circular, porque daqui para frente eu posso analisar a onda do mesmo jeito, não preciso pensar atrás, e daqui para frente ela tem um novo formato. Então é como se S0 fosse uma nova fonte, tá? Da mesma forma, se isso acontecer em outros obstáculos, S1 e S2 passam a ser considerados fontes novas. E se agora eu tenho duas fontes, à medida que as frentes de onda de cada fonte atingem as outras, eu vou gerar interferência. Mas lembrem-se que a luz, para você ver o efeito gerado nela, você tem que projetar em algum lugar, né, o raio de luz. Lembra da imagem real na tela do projetor? Se você tira o projetor, você vai ver a imagem formada, você tem que deixar a luz bater. Portanto, o C representa a tela, o projetor, que se você virar de lado e olhar, você vai ter essa configuração aqui. O que é isso? Quando essas ondas vão batendo na tela, à medida que essas ondas batem na tela, vão gerar franjas claras, franjas escuras, franja clara, franja escura, franja clara, franja escura, franja clara, franja escura. O que representa a franja clara? Interferência construtiva. O que representa a franja escura? Interferência destrutiva. E assim por diante. A franja central quer dizer que as duas ondas percorreram o mesmo caminho, a mesma distância. Então, se não há diferença, lembra que para saber se a interferência é construtiva ou destrutiva, eu tenho que ter um número de meios comprimento de onda. Certo? Se o N for par, é porque a interferência é construtiva. Lembrando que S1 e S2 estão em fase, porque são duas fontes com a mesma origem, né?
Então pensa bem, no centro o N é 0. Na primeira franja clara é o N2, N2 para cima, ou N2 para baixo, depois o N4, bem como a franja escura é o N1, depois o N3 e assim por diante. E a diferença de caminho é a diferença entre as distâncias de S1 e S2 até aquela fonte, até aquela sombra que a gente quer. Bom, interessante. A experiência de Thomas Young permitiu determinar, ou permitiu reforçar que a onda tem um caráter ondulatório, que a luz tem um caráter ondulatório, né? Mas mais ainda, o que ele conseguiu determinar com esse fenômeno? O comprimento de onda da luz, que é algo que não é mensurável com uma régua, por exemplo, né? Como é que ele fez isso? Aí vamos para a análise matemática do experimento. Olha que beleza. Ah, você precisa decorar tudo isso? Não necessariamente. Mas é importante vocês terem essa noção. Olha só. S1 e S2 são as distâncias da fonte 1 e 2. Tá? P é uma franja qualquer, seja ela escura ou clara. Né? Lembra que eu falei que a franja central, a distância é a mesma. Só que se você for subindo ou descendo, tanto faz para cima ou para baixo, você vai ter uma distância diferente para cada franja. Y é a distância do ponto central até a franja que você quer. E aí agora a partir daí é geometria plana. Tá? Ele determinou os tetas, ângulos semelhantes e muito pequenos, diga-se de passagem. Tá? E aí quando você tem ângulos muito pequenos, o seno do ângulo se torna praticamente igual à tangente. Lembre-se disso, tá? No círculo trigonométrico. E olha para o triângulo pequeno, qual que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso aqui é a letra delta, tá? Minúscula. Pode ser isso aqui, tanto faz, tá? Eu até coloquei aqui que o delta é aquele mesmo delta D que a gente conhece. Esse delta representa o tanto que um raio vai andar mais que o outro, né? Um raio anda R1, o outro vai andar R2. Aproximando, por ser um ângulo muito pequeno, a gente pode falar que esse delta é a diferença de caminho. É o delta D que a gente está acostumado a falar. É quanto que um vai andar mais que o outro. Tá? E no triângulo grande, a tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a distância da fonte até a tela. E aí, galera, a gente tem essa relação de igualdade. Se o delta, você sabe que é N vezes lambda sobre 2, eu posso substituir o delta. E aí eu vou ter algumas. Aí eu posso isolar o lambda, né? Aí eu substituí o delta. Depois eu separei o lambda sozinho. Por que eu separei o lambda só? Lambda é o comprimento de onda da luz. Y é esse tamanho medido na tela. Você pode medir com uma régua. D é a distância entre os orifícios que você criou. Quando você monta o experimento, você faz um furinho. Então esse D você consegue medir. L é a distância da tela até os furinhos. Tudo isso é medido em laboratório. Você consegue medir com uma régua, com uma trena. N depende. O N pode ser construtivo ou pode ser destrutivo. Como é que você vai saber o N? Quando você olhar para o ponto P, você vai ver se lá é o primeiro traço claro, o primeiro escuro, o segundo claro ou o segundo escuro daquela imagem anterior. Então você vai saber se o N é 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, enfim. A única coisa que não dá para você saber é o comprimento de onda da luz. Então, tendo todos os dados do experimento, você descobre o comprimento de onda da luz. Esse é um grande desafio, né? Medir o comprimento de onda da luz, que foi desvendado por Thomas Young. Galera, eu trouxe essa descrição matemática porque ela faz parte da condição de interferência, lembra? Que a gente estudou na última semana. Então é algo que você precisa saber para aplicar essa fórmula. Você tem que saber porque tem um N ali. Beleza? Bom, para fechar, tem duas coisas que eu queria que vocês fizessem. Primeiro, realizar as atividades do caderno 12, que eu quero corrigir com vocês algumas delas. Segundo, o primeiro vídeo, ele traz uma montagem, né, se não me engano, numa escola, de um trabalho que os alunos tentam criar o experimento de Young no quadro branco. Tá? É algo simples, mas para vocês poderem visualizar. E o vídeo 2 é extremamente importante
porque ele traz uma análise dinâmica, com simulações e uma teoria bem embasada para te explicar a dualidade da luz, onda-partícula. Então esse vídeo é extremamente importante e a gente vai voltar a falar dele em breve, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, boa semana e bom trabalho.